Há alguns dias eu fiz um vídeo listando os estádios mais antigos de cada estado brasileiro. E lá eu citei um total de 14 estados do sul, centro-oeste e norte do país. E hoje é dia de falar dos outros 13 estados do nordeste e do sudeste. Relembrando que eu vou levar em conta estádios que ainda existem, ou seja, campos que são utilizados de alguma forma. Começarei pela Paraíba, o estado do Souza, do 13, do Campinense e do Botafogo. Os paraibanos têm dois estádios principais. Na capital João Pessoa fica o Almeidão, e em Campina Grande existe o Amigão. Porém, o mais antigo que encontrei por aqui foi o Presidente Vargas, que também fica na cidade de Campina Grande. Conhecido como PV, este campo foi inaugurado em março de 1940 e pertence ao 13 Futebol Clube, a única equipe do estado a possuir um estádio próprio. Quando foi inaugurado, essa praça recebia cerca de 16 mil pessoas, mas hoje sua capacidade foi reduzida para cerca de 8.800 torcedores. Desde o ano de 2022, a diretoria do 13 estuda alguns meios para a reforma do PV. A intenção é transformar o estádio em uma arena multiuso. A próxima parada é no estado de Alagoas, a terra dos clubes das siglas, como o CSE, o ASA, o CRB e o CSA. O grande estádio alagoano é o Rei Pelé, localizado na capital Maceió. Pelo menos 3 estádios são históricos por aqui. Por volta de 1920 foi inaugurado o Estádio da Pajuçara, a antiga casa do CRB. E até a construção do Rei Pelé em 1970, o campo regatiano era muito utilizado. Porém, em 2014 o clube vendeu o local, e hoje ele se encontra completamente abandonado. O segundo campo histórico de Alagoas foi o Estádio do Mutange, que pertencia ao CSA. O campo foi construído por volta de 1922 e por décadas foi considerado o mais moderno de todo o estado. Anos depois, o Mutange virou apenas o CT do Azulão e mais recentemente, desde 2020, o lugar foi totalmente abandonado. Por fim, esta é a cidade de Penedo, no interior de Alagoas. Aqui é a casa do Penedense, o time mais velho do estado, fundado em 1909. E este clube é dono do Alfredo Learre, o estádio mais velho de todo o estado. Ele foi construído no início dos anos 20 e ainda é utilizado pelo Alvirrubro até os dias de hoje. Ao longo da história, sua capacidade variou entre 3 e 6 mil lugares. Agora vamos para o estado do Maranhão, onde as principais equipes são o Imperatriz, o Maranhão, o Motoclube e o Sampaio Corrêa. Aqui o principal estádio é o Castelão, uma grande praça esportiva da capital São Luís. Também na capital fica o estádio mais antigo do estado. Este é o Inhozinho Santos, inaugurado em outubro de 1950, na época para mais de 24 mil pessoas. Este campo veio para substituir o lendário Santa Isabel, um estádio que está ligado às origens do futebol maranhense, e foi demolido nos anos 70. O Inhozinho teve os seus momentos de protagonismo. Em 1967, chegou a receber o Santos de Pelé. Atualmente ele é liberado para cerca de 12 mil torcedores. No vizinho Piauí, as equipes mais conhecidas são o Altos, o Parnaíba, o Flamengo e o River. Já o principal estádio piauiense é o Albertão, que fica na capital Teresina. Infelizmente, eu encontrei poucas informações sobre os estádios antigos do Piauí, e o candidato mais provável a esse posto é o Lindolfo Monteiro, também na capital do estado. Inaugurado em setembro de 1944, o Lindolfo passou por inúmeras reformas ao longo da história, e hoje o Campo de Marte recebe no máximo 5 mil torcedores. Lá no estado do Ceará, alguns times que provavelmente você conhece são o Icasa, o Ferroviário e principalmente o Fortaleza e o Ceará. O que você também sabe é que a Arena Castelão é o principal palco do futebol cearense. Assim como em todo o país, por aqui também já teve vários primeiros campos, mas o estádio mais velho ainda em funcionamento é provavelmente o Presidente Vargas. O PV fica em Fortaleza e foi inaugurado em setembro de 1941, na época recebendo quase 40 mil pessoas. Entre os anos de 2008 e 2011, ele passou por uma grande reforma que reduziu sua capacidade para cerca de 20 mil lugares. Assim como o Ceará, Pernambuco é outro estado tradicional no Nordeste. Daqui são Retrô, Salgueiro, Náutico, Santa Cruz, Sport e até o Ibis.
Os pernambucanos também têm um estádio de Copa, a Arena Pernambuco. Porém, os grandes clubes locais têm as suas casas particulares. O Náutico é dono do Estádio dos Aflitos. O Sport tem a Ilha do Retiro. E o Santinho é dono do Arruda. Por volta dos anos de 1910, o futebol pernambucano contava com pequenos campos, como o da Avenida Malaquias do Esporte, ou o Campo dos Aflitos, que pertencia ao Náutico. Mas oficialmente o primeiro estádio inaugurado foi a Ilha do Retiro, em julho de 1937. Esta é a casa do Leão Pernambucano e foi palco de grandes momentos do clube rubro-negro. Aqui já coube mais de 56 mil torcedores, porém hoje a sua lotação máxima não pode passar dos 26 mil lugares. De Pernambuco, nós vamos para o Rio Grande do Norte, a casa do América e do ABC. O maior estádio potiguar é a Arena das Dunas, construída para a Copa do Mundo de 2014. Assim como em outros lugares, aqui os clubes locais têm os seus próprios estádios. O ABC é dono do Frasqueirão e o América tem a sua arena. Na capital, Natal, fica um outro estádio, o Juvenal Lamartine, um local construído no ano de 1928 e que por décadas foi o grande palco do futebol local. Também conhecido como Estádio JL, atualmente ele é administrado pelo governo potiguar e tem sua capacidade para cerca de 5 mil torcedores. Indo para Sergipe, este é o menor estado brasileiro, e aqui ficam clubes como o Itabaiana, o Confiança e o Sergipe. A Arena Batistão é com certeza o principal estádio sergipano, e com seus 15 mil lugares, ela fica na capital Aracaju. Sergipe é outro estado que consegui poucas informações do passado, e pelos poucos dados que encontrei, é provável que o estádio mais antigo daqui seja o Adolfo Hollenberg, um pequeno campo de futebol na capital do estado, inaugurado em março de 1920. Um detalhe é que entre 1969 e 2021, este estádio ficou 52 anos praticamente abandonado. Por fim, finalmente o governo estadual resolveu reformar o estádio. E no Campeonato Sergipano de 2021, o Adolfo Hollenberg foi reinaugurado. Do menor estado do Brasil, nós vamos para a Bahia, o maior estado nordestino. Daqui vem o Bahia de Feira, o Fluminense também de Feira e principalmente a dupla de Salvador, o Vitória e o Bahia. O grande palco do futebol local é a Arena Fonte Nova, reinaugurado no ano de 2013. Claro que não podemos esquecer também do Barradão, o Caldeirão do Vitória. A Bahia teve vários estádios antigamente. Um exemplo foi o Campo da Pólvora de 1903. Outro que marcou época foi o Campo da Graça, um estádio antigo de 1920 que ainda naquela época já contava com arquibancadas cobertas, algo surpreendente para o período. Este estádio perdeu protagonismo nos anos 50, quando foi inaugurado o antigo estádio da Fonte Nova. Por falar em Fonte Nova, ela chegou a receber mais de 100 mil torcedores antigamente, e até o fim da primeira década de 2000 foi o principal estádio da Bahia. Infelizmente, em 2007, parte de suas arquibancadas cederam, e esta tragédia decretou o fim do estádio. A Fonte Nova só ressurgiu em 2013, como o atual estádio que eu já citei. Enfim, caso você não tenha percebido, aqui na Bahia eu abri uma exceção, deixando o posto de estádio mais antigo para a Fonte Nova. Porém, como eu disse, é uma exceção, e a história do nome da Fonte Nova faz com que ele mereça este posto. Saindo do Nordeste, nós entramos na região Sudeste, começando pelo grande estado de Minas Gerais, um dos mais fortes do futebol brasileiro. Daqui vem o Vila Nova, o América, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Já o estádio mais emblemático deste estado é o tradicional Mineirão. Muitos clubes por aqui também possuem os seus próprios estádios. O Galo, por exemplo, é dono da moderna Arena MRV, e o América tem a Arena Independência. Alguns dos primeiros campos de Minas foram o Boulanger de 1922, também teve o primeiro campo do América em 1923, ou o Estádio de Lourdes, a primeira casa do Atlético, lá em 1929. Também não podemos esquecer do JK, primeira casa do Cruzeiro, inaugurado em 1923. Todas estas praças esportivas foram históricas, porém quem ainda está de pé é o Castor Cifuentes, um estádio situado em Nova Lima.
Este pode ser considerado o mais antigo de Minas Gerais, pois por aqui já existia um campo de futebol pelo menos desde 1900, mas a sua inauguração oficial ocorreu em 1930, com a instalação das primeiras arquibancadas. De Minas vamos para o Espírito Santo, onde os times são mais modestos. Por aqui, alguns dos principais são o Rio Branco, a Deportiva Ferroviária, o Vitória, o Serra, o Real Noroeste e alguns outros. O estádio mais importante da região é o Kleber Andrade, que fica na cidade de Cariacica. Nas minhas pesquisas, o estádio mais antigo que encontrei ainda de pé fica em Cachoeiro do Itapemirim. Seu nome é Mário Monteiro, mas popularmente ele é conhecido como Estádio Sumaré. Este local foi inaugurado em 1930 e pertence ao Estrela do Norte Futebol Clube. Enfim, recebendo jogos da equipe há 94 anos, o Mário Monteiro comporta atualmente 6.000 pessoas. A próxima parada é no estado de São Paulo, o mais forte do futebol brasileiro. Por aqui existe um quarteto gigante. São eles o Santos, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. Mas fora estes times principais, este estado é lar de dezenas de outros clubes que são relevantes nacionalmente. Em questão de estádios não é diferente. Por aqui tem o Morumbi do São Paulo, a Arena do Corinthians, o Allianz Parque do Palmeiras e inúmeros outros estádios pelo estado. São Paulo é, junto do Rio de Janeiro, um dos berços do futebol brasileiro. Então é óbvio que por aqui já existiram vários campos no passado. Alguns exemplos são o antigo Parque Antártica do Palmeiras, de 1910. Também teve o campo da Chácara Dooley, lá em 1896. Outro exemplo foi em 1901, quando o histórico Clube Atlético Paulistano inaugurou o primeiro campo com arquibancadas dedicadas ao futebol. Sem mais delongas, o estádio mais antigo ainda em utilização no estado de São Paulo é o Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro dos Santos. A sua inauguração ocorreu em outubro de 1916 e os seus quase 110 anos fazem da vila não só o mais velho do estado, como também o sexto mais antigo do país. Antigamente, o Campo Santista já recebeu quase 34.000 pessoas. Hoje em dia, a capacidade deste estádio é para cerca de 16.000 torcedores. Mas o Santos tem projetos para a construção de um novo e moderno estádio no local. A capacidade deve chegar a 30.000 pessoas. Mas o lado ruim é que é provável que a Vila Belmiro seja totalmente demolida. Para finalizar, eu vou para o Rio de Janeiro, onde o futebol é tão importante quanto o de São Paulo. Aqui também existe um quarteto principal, neste caso formado por Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Quando se fala em Rio de Janeiro, é impossível não lembrar do Maracanã, o maior e mais lendário estádio brasileiro. Fora este templo do futebol, ainda existem outros estádios dos times locais, como o Newton Santos, administrado pelo Botafogo, ou São Januário, que pertence ao Vasco. Mas entre vários estes e outros campos pelo Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, na capital do estado, fica o São Cristóvão Futebol e Regatas, um time tradicional local que é dono do estádio Ronaldo Nazário. Inaugurado em abril de 1916, este é oficialmente o estádio mais antigo do Rio de Janeiro. O nome do estádio mudou para Ronaldo Nazário, em forma de homenagem ao grande Ronaldo Fenômeno. Isso porque foi no São Cristóvão que o jogador deu seus primeiros passos no futebol. Atualmente, a capacidade desta praça esportiva é para somente 800 pessoas. Agora, uma informação extra é que no Rio ainda existe um outro estádio histórico, as Laranjeiras do Fluminense. Acontece que a inauguração oficial deste campo ocorreu apenas em 1919. Entretanto, desde 1904 já existia um campo de futebol neste local. Exatamente por isso, muitas pessoas consideram as Laranjeiras o verdadeiro estádio mais antigo do Brasil. Agora, independente das polêmicas, fato é que o estádio do Fluminense foi o berço do futebol brasileiro. Aqui, por exemplo, aconteceu o primeiro jogo da nossa seleção brasileira, lá em 1914. Também foi aqui onde o Brasil conquistou seu primeiro título na história, o Campeonato Sul-Americano de 1919. Estes e vários outros acontecimentos fazem das Laranjeiras um templo do futebol brasileiro e também do futebol mundial.
Enfim, pessoal, estes são os últimos 3 estádios que faltavam. Se você discorda de algum estádio, tem alguma informação extra para adicionar, sinta-se à vontade para corrigir aí embaixo. Antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal e assista um outro vídeo meu. Você pode até gostar. Um abraço e até a próxima.